Olá, você tem medo de falar em público? Será que esse medo pode estar limitando o seu desenvolvimento social, profissional e financeiro? Você já parou para pensar como seria a sua vida se você se sentisse totalmente à vontade para se comunicar diante de um grupo de pessoas ou de uma plateia? Já imaginou quantas novas oportunidades de trabalho e de relacionamentos interpessoais você teria se você se sentisse livre do medo de se comunicar publicamente? Meu nome é Sônia Migliorini, sou terapeuta TFT. Nesse vídeo você vai conhecer uma abordagem terapêutica capaz de curar o medo de falar em público de forma rápida e definitiva. O medo de falar em público é um distúrbio emocional, um distúrbio de ansiedade que pode controlar o estilo de vida de uma pessoa, pode controlar seus relacionamentos, a perspectiva de trabalho dessa pessoa e até mesmo a sua renda. Estudos revelam que algumas pessoas preferem morrer a terem que falar para uma plateia. Este medo é conhecido como glossofobia. Pesquisas também afirmam que o medo de falar em público é o medo número 1 em torno do mundo. A dificuldade de falar em público pode afetar negativamente a carreira de uma pessoa, a própria autoestima e o desempenho escolar. No entanto, em algum momento da nossa vida, todos nós precisamos nos comunicar em público. Isso para estudantes e alguns profissionais é corriqueiro, faz parte do seu dia a dia. Os sintomas da pessoa que tem medo de falar em público são suor excessivo antes e durante uma apresentação, sufocamento, aperto no peito, mãos trêmulas, garganta seca, entre diversos outros sintomas que variam de uma pessoa para outra. Diversas são as causas que levam ao medo de falar em público. No entanto, apenas 30% delas pode ser atribuída a causas genéticas, enquanto que 70% são atribuídas a convivências complexas, principalmente durante a infância. Pessoas que são humilhadas diante de uma plateia, sejam adultas ou crianças, tendem a desenvolver o medo de falar em público. As pessoas ou crianças que sofrem bullying, sejam na escola ou fora dela, também podem desenvolver este medo. Maus tratos na infância, psicológico ou físico, é outro exemplo que pode levar ao medo de falar em público. No entanto, felizmente, nós temos à nossa disposição uma terapia chamada terapia do campo do pensamento, também conhecida como TFT, que pode eliminar esse medo de forma rápida e definitiva. O TFT é uma abordagem terapêutica que associa o estímulo de pontos de acupuntura tradicional e a psicoterapia tradicional. Porém, o TFT não necessita de agulhas e é auto-aplicável. Também é muito mais rápida e eficiente que a acupuntura tradicional e que a psicoterapia tradicional. O TFT é uma técnica que acessa e resolve a essência e a causa raiz do problema que leva ao medo de falar em público. Ao identificar a causa, o estímulo dos pontos dos meridianos de energia
trabalhados na acupuntura tradicional, dissolve a emoção negativa que gerou o medo, na maioria das vezes de forma imediata. O nível de sucesso nos casos tratados com a TFT, sejam para o medo de falar em público ou para outros problemas emocionais, varia de 80% a 98%, enquanto que na psicoterapia tradicional, esse nível de sucesso atinge por volta de 6% a 8%. Se você gostou desse assunto e quer saber mais sobre o medo de falar em público e também sobre a terapia do TFT, você pode baixar o nosso e-book grátis. Nas nossas sessões presenciais ou no nosso curso, nós ensinamos o passo a passo como identificar, acessar e desbloquear as emoções que levaram ao medo de falar em público. Nos próximos vídeos, nós vamos ensinar na prática como se livrar do medo de falar em público. Até mais!